Amados irmãos e amadas irmãs, a maioria de vocês, talvez a totalidade, sabe que minha esposa e eu estamos vivenciando luto desde 23 de janeiro deste ano, em função do falecimento de nosso filho primogênito. Ao longo dessa semana, fui movido a refletir sobre questões que frequentemente ouço de minha esposa. Ela sempre se lamenta, ainda se encontra bastante consternada, desconsolada, dizendo: por que Deus me privou da convivência com meu filho? Trata-se de alguma punição? O que será que fiz de tão grave para Deus que o levou a essa atitude drástica e irreversível? Ele não deveria castigar prioritariamente os ímpios? Por que levar uma criatura tão jovem na sua plenitude profissional e pessoal? E muitas outras perguntas ela faz nesses momentos de intensa dor. E por isso, resolvi, então, nortear nossa conversa de hoje abordando o delicado e sensível tema, para dizer o mínimo, do posicionamento do Altíssimo Deus perante o sofrimento e, especialmente, o luto de pessoas justas e ou inocentes, pelo menos na aparência. Inicio nossa conversa perguntando-lhes: Deus é amor? Não me respondam. Deixemos que o apóstolo João o faça. Em sua primeira epístola, capítulo 4, verso 8, João diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso demonstra, com clareza, que o amor é parte essencial do caráter e da natureza de Deus, porque ele é eterno, infinito e soberano. E também esse amor é incondicional. Significa isso? Que não depende do que fazemos ou venhamos a fazer, ou que deixemos de fazer. Deus ama-nos porque é cheio de amor e assim nos criou. Nada podemos fazer para diminuir o amor que nosso Pai Celestial nutre por nós. E também não podemos fazer nada para que Ele nos ame mais, porque Ele já nos ama infinitamente. Tenhamos presente que o amor de Deus revela o seu caráter, não o nosso. Não precisamos fazer nada para que Ele nos ame, pois tudo o que Ele faz está intrinsecamente relacionado com seu amor. Mas perguntemos à Bíblia: em que consiste o amor? Quais são suas características fundamentais? E lá encontramos que o amor tem algumas características que nós poderíamos chamar de identificadoras pétreas. Ele é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca perece. Temos conferir tudo isso na primeira epístola aos Coríntios, 13, versos 4 a 10. E alguém, nesse momento, poderá questionar: como o Altíssimo Deus mostra seu amor? A resposta é óbvia, de numerosas maneiras. No entanto, a maior expressão do amor de Deus é nosso Senhor Jesus Hamashiach. Isso está declarado lá no livro de Efésios 2,
versos 4 e 5. Por quê? Quando já estávamos em morte, ele vivificou-nos juntamente com seu Filho unigênito. E nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus, porque ele é perfeito e não tolera o mal. Mas ele nos ama tanto que não quer ficar separado de nós. E foi por isso que acionou sua infinita e misericordiosa graça e decidiu, então, pagar o preço, ele mesmo, por nossos pecados, enviando-nos o suficiente, definitivo, insubstituível Salvador, Jesus HaMashiach. O amor de Deus não pode ser medido nem pesado. Em sua onisciência, ele sempre soube e sempre saberá que multidões iriam rejeitar seu ato misericordioso. Mas ainda assim, deu à humanidade o que tinha de mais precioso, seu Filho Jesus, por nossos pecados. Podemos encontrar essa narrativa em Romanos 5, versos 7 e 8. O sempiterno Deus ama-nos mesmo quando não o amamos e quando o desrespeitamos. E por causa de nosso Senhor Jesus, podemos amar a Deus e espelhar seu amor em nossas vidas, como disse o apóstolo João, lá na sua primeira carta, em algum lugar. O amor de Deus está estampado, impregnado em todas as bênçãos, dádivas, presentes, concessões que ele incessantemente nos dá. Sim, e tudo isso é imerecido, porque não temos merecimento nenhum para coisa alguma. Mas nosso Pai Celestial gosta imensamente, profundamente, de dar-nos esses presentes contínuos. E não nos esqueçamos dos ensinamentos contidos lá no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18, em que está escrito assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Esse é o grande prazer do Altíssimo Deus. Por quê? Porque a misericórdia e o perdão de Deus são fruto de sua natureza de amor. Diante de tudo isso, o que nos compete? No mínimo, responder a ele com agradecimento e amor. E isso é tudo o que podemos fazer. Não podemos ir além disso. Mas fiz essa introdução apresentando o amor de Deus por nós, mas o tema é outro. Agora nós vamos começar a falar sobre o sofrimento. Reflitamos, inicialmente, a respeito dos padecimentos das pessoas crentes primitivas, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Não devemos supor que esses suplícios tivessem algum valor expiatório, mas eles foram aplicados para completar o aperfeiçoamento dessas pessoas especiais, que integram aquele quantitativo de pessoas que deveriam morrer por causa do testemunho de Deus, cumprindo dessa forma o restante das aflições suportadas pelo Mashiach, a fim de que o clamor dos antigos mártires fosse respondido e o juízo de Deus finalmente executado. Lembram-se da grande tribulação? A igreja primitiva, como sabemos, forneceu mártires que deveriam testemunhar
diante do tribunal de Deus contra a grande prostituta que cometeu adultério com os reis da terra. E nós sabemos que Daniel profetizou sobre isso, pronunciando que seriam destruídos os santos do Altíssimo e que eles seriam entregues nas mãos da prostituta por algum tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo. Como sabemos, 1.260 dias proféticos ou 1.260 anos históricos. E no seu capítulo 7, versos 25 a 27, Daniel pronuncia: porém, o tribunal assentar-se-á em juízo e tirará seu domínio para destruí-lo e para desfazê-lo até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? O povo dos santos do Altíssimo. Por isso, aquela meretriz jamais poderia imaginar que, enquanto perseguia as pessoas crentes verdadeiras e matava-as, estava, na verdade, preenchendo cada cadeira do tribunal que haverá de sentenciá-la à destruição definitiva. Mas o que movia essas pessoas que sofreram tanto no passado? Devido à bendita esperança que foi anunciada lá no livro de Daniel, e o domínio lhe será dado, essas pessoas, crentes primitivas, entregavam-se à morte, expressando alegria em suas faces, porque sabiam que, sendo fiéis até a morte, receberiam a coroa da vida verdadeira, que lhes foi prometida por nosso Senhor Jesus. Basta conferir o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Nosso Redentor e Rei havia garantido a essas pessoas que, sendo crentes fiéis e que vencessem, perseverando até o fim, receberiam, como receberão, autoridade sobre as nações. E haverão de regê-las com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados os vasos de barro. Isso está declarado em Apocalipse 2, 26, 27. Mas eu derivei um pouquinho aqui, me entusiasmei, estava falando de Paulo. Vamos voltar lá às tribulações sofridas por ele. Diante de todas essas promessas, a propósito de sua morte, ele não poderia ter assumido uma postura diferente daquela que relatou em 2 Timóteo 4, 6 a 8, em que ele disse a Timóteo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. Maravilhosa promessa, que para mim é muito mais do que a promessa, é certeza. Nesse ponto, eu gostaria de destacar uma coisa extremamente importante. Essa coroa da justiça pertence à igreja como um todo. Paulo mesmo já afirmou lá, não somente a ele. Nós, que compomos a igreja de nosso Senhor Jesus Hamashia, já temos garantido o assento nele e com ele, e foi-nos dado o poder de julgar e de exercer autoridade sobre as nações. Apocalipse 20, verso 4, Efésios 2, 6, Romanos 5, 17. E ainda, se nós formos lá atrás e visitarmos o livro de Salmos, no Salmo 149,
de 4 a 9, leremos o seguinte: Iá agrada-se do seu povo, ele coroa os humildes com a salvação. Exultem os santos nessa glória e cantem de alegria em seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e punirem os povos, para prenderem seus reis com cadeias e seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Essa é a glória de todos os santos. Aleluia! Amados irmãos e amadas irmãs, nessa altura, algumas perguntas devem estar sacudindo suas mentes. Por exemplo, por que o Altíssimo Deus de amor permite o sofrimento e até mesmo o martírio de seus genuínos servos e de suas fiéis servas? Por que ele não intervém? Que propósito há nesses suplícios de pessoas realmente adoradoras e tementes a ele? Considero, então, oportuno nós relembrarmos aquele clamor dos mártires debaixo do altar, registrado no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Primeiramente, lembremos que o livro selado foi recebido pelo Cordeiro das mãos do ancião de dias. E esse livro era escrito por dentro e por fora. No mínimo. Isso significa que o propósito de Deus abrange a criação como um todo, tanto a visível quanto a invisível, tanto a material e, portanto, física, quanto a espiritual. Essa expressão, estar escrito por dentro, sinaliza, com muita clareza, pelo menos para mim, para a realidade invisível aos olhos humanos, portanto, para o âmbito espiritual. Enquanto que estar escrito por fora aponta para a realidade material, palpável, visível. Os juízos de Deus visam a implementação do seu plano perfeito, eterno, imutável, para toda a criação, onde estão incluídas, obviamente, todas as nações da Terra. Não há exceção. Em seguida, lá naquela cena que estava sendo relatada por João, a atenção de João se desloca deste mundo para o mundo invisível. Momento em que ele relata, lá no verso 9 de Apocalipse 6, o seguinte: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqueles santos mártires, visualizados por João, mantinham-se sob a proteção do Altíssimo, mas ainda não haviam sido recompensados. Então, o que faziam ali? No verso 10, o verso seguinte, João afirma o seguinte, que eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui é um ponto interessante. Estamos diante aí de um clamor, de uma oração que a gente poderia chamar de imprecatória, porque está sendo pedido que se proceda à vingança em relação a atitudes cometidas por alguém. E elas fazem parte do propósito de Deus. Não se alarmem ainda. Lá no Salmo 141, 5, segunda parte, Davi diz que sua oração seria sempre feita contra os feitos, as realizações dos ímpios. Ou seja, não se trata, em absoluto,
de orar contra pessoas, mas contra aquilo que fizeram, contra os seus atos, contra os seus procedimentos maléficos. Nesse caso, nós visualizamos o seguinte, que orar também é denunciar o que está errado, em todos os sentidos, inclusive na própria sociedade, é também clamar por justiça. Isaías já falava sobre isso, é tramar contra tudo que se constitui em estrutura injusta. Mas não vamos dispersar o raciocínio. Voltemos aos mártires. O que está escrito no verso seguinte, verso 11, sobre a resposta aos clamores emitidos por eles? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Que significado devemos atribuir a essas vestes brancas? Vocês devem estar chateados e chateadas comigo, porque isso não é pergunta que se faça à Igreja de Deus, mas lembremos-nos de que esse vídeo ficará disponível para muita gente. Esperamos que não tem ou não tem a vivência da sã doutrina ainda. Então, nós consideramos, e isso é um pensamento majoritário, que elas simbolizam a justiça de nosso Senhor Jesus Hamashia. Por que podemos afirmar que essa interpretação é válida? Vamos ver. A morte redentora de nosso Senhor Jesus possibilitou que os santos mártires, antes, figurativamente aguardando debaixo do altar, fossem aperfeiçoados e recebidos na plenitude da glória de Deus. Esses mártires são aqueles dos quais é dito em Hebreus 11, 36 a 40, que vou ler aqui devido à importância. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros, ainda, foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. O Altíssimo Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aí vem a pergunta, óbvia também. Então quer dizer que antes do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus, as súplicas daqueles santos não chegavam a Deus? Será que era assim? Vejamos, isso é muito importante. É claro que chegavam. No entanto, esses mártires santos, somente viriam a ser aperfeiçoados a partir do momento em que nosso Senhor Jesus, o Mashiach, fosse crucificado e morto, fazendo então, e só então, uma provisão completa e definitiva por todos os santos de todas as épocas, passadas, presentes e futuras. Então deve estar muito claro para nós que sem nós, porque nós estamos no futuro em relação a esses mártires, não poderia haver aperfeiçoamento daquelas almas. Lembremos que no madeiro, nosso Senhor Jesus atraiu para si as pessoas verdadeiramente crentes de todas as eras e justificou-as na totalidade, de uma só vez e para sempre.
Por meio dele, a igreja inteira, e aí estamos nós também, incluídos e incluídas, atingiu a plenitude, o aperfeiçoamento e a maturidade espiritual. Lá em Colossenses 1, Paulo afirma que o sacrifício de nosso Senhor Jesus nos tornou pessoas dignamente aptas à parte que nos cabe da herança dos santos no reino da luz. E mais, diz Paulo, que por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Esse vocês aí inclui a nós. Agora, os santos de todas as eras formam um só grupo, a Universal Assembleia, se é que podemos falar assim, constituída pelos espíritos dos justos aperfeiçoados, como está em Hebreus 10, 23. Desse modo, nós podemos entender o aperfeiçoamento dos santos como sendo a obra realizada pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Hamashia. E, ao mesmo tempo, como sendo a totalidade dos que deveriam sofrer martírio semelhante ao que eles experimentaram. Uma vez, então, completado o número daqueles que deveriam morrer por causa do testemunho do Machia, a medida dos pecados teria chegado finalmente ao seu limite, e a justa ira de Deus seria aplicada ao povo que o rejeitara. A propósito, só lembrando aqui, nesse momento, uma consideração a respeito da palavra mártir. Mártir não é necessariamente uma pessoa que foi supliciada e morta por uma causa. Na verdade, essa palavra origina-se do grego mártiras e significa testemunha. Então, considerando por esse prisma, nós podemos, inclusive, afirmar que nossas ruas estão cheias desse tipo de testemunhas, de mártires, adultos e crianças, cuja condição dá testemunho diante de Deus a respeito das injustiças praticadas contra eles e contra elas em nossa sociedade. Isso é apenas uma introdução, amados irmãos e amadas irmãs. Vamos continuar falando a respeito do sofrimento. Quem nunca se perguntou, assim como minha esposa tem questionado nos últimos meses, por que coisas ruins, às vezes muito ruins, às vezes a pior de todas, que é a morte de um filho, acontece com pessoas aparentemente boas, pelo menos? Enquanto vocês remexem na memória, eu vou contar-lhes uma historinha, muito breve. Lá em Nova York, houve um determinado rabino, eu não me lembro aqui o nome dele, que se questionou sobre a morte de seu filho. Esse menino havia nascido com uma condição muito grave, tecnicamente chamada progéria, que se caracteriza pela falta de crescimento e por um extraordinariamente acelerado envelhecimento desde as primeiras idades. Essa criança morreu aos 14 anos. Esse rabino perguntou-se mais ou menos o seguinte: como é que eu posso continuar pregando de boa fé que o mundo é bom e que um Deus misericordioso e amoroso é responsável pelo que está acontecendo aqui, diante do que ocorreu com esse menino inocente? Vamos agora mergulhar nesse questionamento. Esse é o objetivo principal de nossa conversa hoje. As pessoas, todas, nós, no meio, estão expostas a numerosas formas de sofrimento. Desde dores físicas, passando por acidentes, catástrofes, guerras, fome, doenças e outras.
e dores insuportáveis, devidos, por exemplo, a incapacidades, dependência de instrumentos e remédios, de cuidadores, de terapias agressivas e contínuas. E, no final, o que ocorre? Instala-se a dor da perda definitiva das forças. E vem, então, o doloroso processo de morrer. E ainda mais, o espaço infinito da dor do espírito pelas próprias limitações, pelo medo, pela culpa e pelo pecado. Enfim, são múltiplas formas de sofrimento. Essa dor das expectativas frustradas e das experiências que esperávamos vivenciar, não concretizadas, a dor causada pelos outros, pela crítica, pelo desprezo, pela inveja, pela ambição, pelo abuso, o sofrimento produzido por tantos que nos estragam a vida. E o sofrimento por amor, porque a pessoa amada não é como pensávamos, pelos filhos que não seguem o caminho que havíamos previsto, ou que morrem de maneira súbita, inesperada e, à primeira vista, injusta. Essas pessoas todas que passam por essas tragédias tendem a pensar que sofrem por causa de Deus. E isso parece a elas lógico. Por quê? Afinal, nada pode acontecer sem a permissão de Deus. E mais, quantas vezes a oração não é imediatamente ouvida e, em vez de consolação, a pessoa recebe apenas um silêncio profundo e uma escuridão densa, impenetrável? E nós também não podemos escapar do fato de que, a longo prazo, a vida de ninguém está isenta de dor. De repente, um novo sofrimento está à espreita e a pessoa pode tornar-se vítima de sua emboscada. Ninguém escapa dele. É inevitável que chegue a todos nós. Mas por que, então, indagamos, se temos fé em Deus e nele confiamos plenamente? É aí que entra, por exemplo, o seguinte: muitos pensadores colocam o problema da dor e da fé em Deus da maneira mais simples, dizendo assim, mais ou menos assim: se Deus fosse verdadeiramente bom, ele teria querido fazer. Observe que o que eu estou falando aqui não é o posicionamento da Igreja de Deus, é de pensadores. Eu estou ilustrando uma narrativa. Então, ele teria querido fazer suas criaturas perfeitamente felizes. E se ele fosse todo-poderoso, teria sido capaz de fazer o que quisesse. Contudo, as criaturas não estão felizes. Portanto, dizem esses pensadores, Deus carece de bondade, ou de poder, ou de ambos. É o que parece, mas não é. Quem aqui já ouviu falar de um escritor chamado Clive Staples Lewis, que escreveu uma série de 7 livros, talvez a maioria das pessoas presentes aqui tenha lido, chamado Crônicas de Nárnia. Ele foi um homem muito culto na sua época, professor, escritor, crítico, ensaísta e teólogo, nascido na Irlanda. Ele nasceu no final do século XIX, quase ali na entrada do século XX, e declarou-se ateu até 1930. Converteu-se a Deus em 1931 e tornou-se membro da religião anglicana, e nela ficou até morrer, lá por volta de 1963. Na sua obra, é aí que eu estou querendo chegar, esse escritor, C.S. Lewis, propôs que a resposta
está nos critérios do livre-arbítrio que Deus dispôs na criação. Ao lidar com o luto da perda de sua esposa, ele desejava manter a lembrança dela a qualquer custo, na tentativa de aliviar sua dor. E essa história que vou contar aqui a respeito dos relatos desse escritor C.S. Lewis pode entrar em sintonia com a história da maioria das pessoas que passam pelo luto, pelo falecimento de alguém próximo e querido, como é o caso, por exemplo, da minha esposa e do meu próprio. Porém, quanto mais ele fazia esforço para conservar a lembrança da esposa falecida, mais intensa ficava a sua dor. E ele chegou, finalmente, a uma conclusão que serviu para si mesmo e pode servir para muita gente, que não se pode, na maioria dos casos, obter o que se deseja se isso for desejado desesperadamente. Ou seja, se assim a pessoa proceder, não poderá desfrutar do melhor daquilo que ela está lutando para conseguir. Por exemplo, vamos fazer uma outra figura aqui. Uma pessoa que sofre de insônia, se ela tiver um desejo desesperado de que precisa dormir, habitualmente, na maioria avassaladora dos casos, ela vai receber muitas horas sem sono. Uma pessoa com uma sede intensa, voraz, não pode apreciar uma boa bebida. Vocês vão, inclusive, argumentar que essa ideia vai contra a tendência atual, muito em moda, de que as pessoas precisam perseguir seus sonhos e desejos com toda a paixão e determinação. Essa é a cultura das metas, que devem ser alcançadas a qualquer custo. Dos sonhos grandes, dessa busca implacável da realização de algum desejo. E que, no final, parece não trazer a felicidade tão prometida. E talvez, e na maioria das vezes seja em si uma barreira à própria felicidade. Mas por que tudo isso? A razão principal para isso é que quando a realização de um desejo, seja ele qual for, a conquista de um alvo, o estabelecimento de uma relação, a solução de um problema, uma cura, quando isso se torna um fim em si mesmo, ou seja, a fonte da felicidade da pessoa, isso afasta a pessoa da fonte verdadeira, ou seja, do Altíssimo Deus. Esse é o grande problema. Se o desejo se torna um fim, nós que sofremos ou que desejamos até podemos aproximar-nos de Deus, mas apenas como um meio. Nossas orações, nessa situação, nossos cultos e nossa espiritualidade podem tornar-se uma mera tentativa de manipular o Altíssimo Deus, para que ele nos conceda o que tanto desejamos. E aqui cabe uma advertência categórica que serve para todos nós, para todas nós. Devemos ter absoluta clareza de que Deus não pode ser usado como um instrumento. Se uma pessoa se dirigir a ele, não como o alvo, mas como um caminho, não como o fim, mas como um simples meio, na verdade, estará distanciando-se dele. Porque essa pessoa estaria transformando num fim alguma coisa que ela só pode obter como
subproduto do fim verdadeiro, ou seja, algo que somente Deus pode proporcionar. Mas vamos continuar esmiuçando essa importante questão, porque aqui está o cerne da nossa conversa. Quando uma pessoa faz tentativa de usar Deus como um meio e busca incessantemente, de modo cego, a realização de algo, na verdade, pode estar fechando a porta na qual está batendo, a porta de Deus, fechando os ouvidos para ouvir a voz pela qual ela tanto anseia e tornando-se cega à luz de que ela necessita nesses momentos. Mas, amados irmãos e amadas irmãs, vamos voltar lá para compor o nosso entendimento aqui ao caso do luto pela esposa falecida. Observemos que a intensidade do desejo fecha a cortina de ferro, uma cortina pesada, que faz a pessoa sentir que está contemplando o vazio, quando insiste em pensar sobre a pessoa falecida. Ou seja, a pessoa que pede desesperadamente não recebe. Talvez não possa receber, porque nos momentos em que não há nada mais em seu espírito, porque ela está totalmente mergulhada no próprio desejo, a não ser o grito por socorro, pode ser que naquele momento Deus não possa atender, não consiga atender, porque a pessoa não permite. Ela está tomada por uma névoa espessa. Vamos fazer uma outra comparação também cabível, que ilustra a situação. Essa pessoa aí do exemplo que eu estou dando, que pede desesperadamente a lembrança, a presença da pessoa falecida, é como alguém que está morrendo afogado e não pode ser ajudado. Porque naquele momento o desespero é tão grande que ela irá agarrar-se de maneira atabalhoada, descontrolada, a qualquer um que faça a tentativa de aproximar-se para salvá-la. Bom, agora é o momento da refutação. Serei refutado. Vocês refutarão o que acabei de falar aqui, usando a promessa de nosso Senhor Jesus, contida lá em Mateus 7:8. Uma passagem que a Igreja de Deus inteira conhece de cor e salteado. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Muito bem. O Senhor Jesus realmente afirmou tudo isso. E isso é verdade. O Senhor Jesus não mente. Muito pelo contrário, ele é a própria verdade. Mas notemos o seguinte: pedir, buscar e bater realmente são atitudes encorajadas e valorizadas por nosso Senhor Jesus. Até aí tudo bem. No entanto, a maneira como a pessoa faz pode ser errada e não dar frutos. Vou me explicar. Será que bater, nas palavras do Divino Mestre, significa esmurrar, chutar desesperadamente, de maneira descontrolada? Talvez os gritos insistentes tornem a pessoa surda à voz que espera ouvir. Ou seja, é preciso ter a capacidade para receber, para que a onipotência divina possa dar. Talvez a própria paixão da pessoa tenha destruído, ainda que temporariamente, essa capacidade de recebimento. Mas continuemos. Quando nós aprendemos a colocar nosso desejo em segundo plano e Deus em primeiríssimo,
há uma compreensão melhor do luto que estamos vivendo. E podemos ter nosso desejo realizado de maneira apropriada. Usei a palavra luto aqui, mas podemos colocar dos sofrimentos que estivermos vivendo. Mas vamos conversar um pouquinho especificamente sobre o luto, porque um dos alvos dessa preleção é a minha esposa. Luto é para nós, sim, uma parte universal. Afeta a todos nós, e integral, de toda a experiência baseada no amor. Ele, luto, segue um relacionamento. Isso é tão normal quanto a primavera seguir o inverno. Ele não representa o corte do processo, mas apenas uma das suas fases. Se quisermos fazer uma outra comparação, ele não é, por exemplo, a interrupção de uma dança, mas o passo, embora trágico, no qual precisamos aprender a amar a pessoa em si e não retroceder e amar o passado, ou nossas memórias, ou nossa tristeza, ou o alívio da nossa tristeza, ou nosso amor próprio. O que queremos é viver bem o relacionamento também nessa fase. Vai doer, sim, está doendo em mim, e certamente doerá muito, mas é preciso aceitar as dores como uma parte necessária dessa fase. A totalidade de nós, de um jeito ou de outro, irá descobrir no tempo certo de cada um, de cada pessoa, que o luto intenso não deve prender-nos às pessoas mortas. Na verdade, precisa servir para separar-nos delas, por mais que isso aumente o sofrimento. E, de repente, a pessoa em luto perceberá que no momento exato em que menos chorar a falta da pessoa falecida, ficarão muito mais vívidas as melhores lembranças dela. Nesse instante aí, alguém provavelmente vai dizer: esse princípio mencionado aí, de buscar a Deus em primeiro lugar e colocar o desejo pessoal em segundo plano, ou então, de não buscar esse desejo com desespero, ou até abrir mão dele, contraria, diz quem estará contestando, e choca a lógica humana. E talvez essa pessoa conteste ao próprio Deus, dizendo: Senhor Deus, esses são teus termos? Será que só poderei encontrar a pessoa falecida novamente se aprender a amar a ti com tal intensidade que não importe mais se irei encontrá-la ou não? Considera, Senhor Deus, dirá essa pessoa, como isso parece para nós. E essa pessoa até faria uma comparação mais imediata para nós do dia a dia, como se fosse assim, nesse caso. O que alguém pensaria de nós, diria essa pessoa, se nós disséssemos às crianças: vocês não vão ganhar balas agora. Porém, não se inquietem. Quando crescerem, e de fato, quando não mais desejarem balas, vocês poderão ter quantas quiserem. Bom, aqui. Irmão, 2 minutos. Obrigado, irmã. Neste momento, nós precisamos entrar num segmento fundamental para tudo isso sobre o qual estamos conversando, que é a definição de maturidade na fé. Então, como é que nós devemos entender isso? Quem é perfeito em fé? É a pessoa que se aproxima de Deus em caráter de carência absoluta dos seus sentimentos e desejos, sem brilho, sem ambição, sob o peso dos seus
pensamentos angustiantes, fracasso, negligência e desatenção contínua. E nesse cenário de grande tribulação, essa pessoa diz a ele: Pai Celestial, amado, tu és meu refúgio. Tudo isso sobre o qual falamos está em plena sintonia com as palavras de nosso Senhor Jesus em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E em Mateus 10, 39, com seu correspondente Lucas 9, 24, o Senhor Jesus faz essa afirmativa veemente, peremptória, definitiva. Quem se apegar à sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós estamos apenas começando essa conversa. O assunto é muito denso, é cheio de nuances, e nós precisamos abordá-lo com bastante detalhe. Como o tempo se esgotou, para que não fiquemos cansados e cansadas, vou interromper agora. Na próxima Santa Convocação, se o Sempiterno e assim o permitir, continuaremos. E encerrando essa ministração, como sempre faço, digo: amém, amém.